Como praticar liderança por influência numa empresa familiar? Ponto muito importante que a gente tem que avaliar. As pessoas, na realidade, elas são diferentes. Ainda bem que as pessoas são diferentes. Não tem a pessoa melhor ou pior. As pessoas só são diferentes, ponto. E é importante a gente entender isso, porque você não respeita as pessoas. A gente tem que respeitar as pessoas, entendendo as diferenças que cada um delas tem. Agora, quando você está gerenciando uma empresa, você tem, as pessoas são diferentes, mas elas não são diferentes só no campo técnico. Elas são diferentes também no campo comportamental. Ou seja, há o que a gente chama aí que tem que desenvolver soft skills. Ou seja, são habilidades, atitudes, enfim, o conhecimento que você precisa ter para lidar com algumas situações, como, por exemplo, inteligência emocional, relacionamento interpessoal, escuta ativa, empatia. Tudo isso são competências que a gente chama de soft skills. Quando a gente conhece as pessoas a partir das diferenças e você vê, você consegue liderar melhor. E a liderança por influência é exatamente isso. É você conhecer as pessoas, lidar com essas pessoas de tal maneira que você consiga fazê-las ter o melhor do seu potencial. Isso é importante. Dentro, claro, das limitações que todos têm. Eu também tenho as limitações, a gente tem as potencialidades. Para te dar um exemplo, eu tenho dois filhos, o Pedro e a Marcela. São adultos, mas eles já foram bebês. Meu filho e minha filha, quando eram bebês, eu tinha uma preocupação muito grande. Chegava em casa, à noite, eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com eles no berço. Sabe o que eu fazia? Eu colocava o dedo assim no nariz deles para ver se eles estavam respirando. Quando meus filhos viraram adolescente você precisa conversar muito. Se você entrar no jogo do adolescente, você perde todos os jogos. Ponha isso em mente. É muita conversa. E quando o filho fica adulto, você só pode aconselhar, mais nada. O pessoal tem uma família, tem um trabalho, enfim, já está lá sobrevivendo, você só pode orientar, mais nada, aconselhar. É o que você pode fazer. Quando eu falo esse tipo de coisa, muitas vezes você deve pensar assim, mano, mas nós estamos aqui num ambiente de empresa familiar, a gente está num ambiente corporativo, e você falando da sua família, mas eu quis fazer uma analogia. Veja se na empresa que você trabalha, não tem uma pessoa lá que, independente da idade, é um bebê. E bebê precisa ser cuidado. Veja se na empresa que você trabalha não tem uma pessoa, independente da idade, que é um adolescente, e você precisa conversar muito. Esse aí você já tem que ir pronto para a reunião, vou conversar muito. E veja se não tem uma pessoa na empresa que você trabalha, que independente da idade, não é um adulto, e esse adulto quer voar. Você precisa deixar voar. Quanto mais você aprisionar esse adulto, menos ele quer ficar na organização. Então a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. E assim você vai começando a praticar o que a gente chama da liderança por influência, quer dizer, as pessoas são diferentes e a gente precisa adotar metodologias para cada uma dessas pessoas. Não tem mais que ter aquela chefia de mando. Eu mando, você tem que fazer e acabou. Isso acabou há muito tempo atrás, não deveria existir mais isso. As pessoas que têm esse tipo de comportamento não estão mais conectadas no mundo de hoje. A gente precisa liderar pela influência, a gente precisa engajar as pessoas, a gente precisa incentivar essas pessoas. Esse tipo de prática que a gente tem que ter nas organizações, praticar a liderança e não mais a chefia por mando. Esse é o mundo hoje mudou, ainda bem, e nas empresas familiares é a mesma coisa. Quer dizer, ela não é diferente das outras organizações, porque o que tem de comum entre uma empresa familiar e não familiar? Pessoas. E você precisa aprender a liderar pessoas. Então, a liderança por influência, ela parte nesse sentido. É uma competência muito importante, onde você entende o comportamento das pessoas e lida a partir desse comportamento, praticando muita empatia, mas sem se tornar refém das pessoas. Você tem que realmente tratar as pessoas como elas querem ser tratadas e não como você quer ser tratado. Mas você não pode se tornar refém das pessoas. Pense nisso.